Olá, gente, bom dia. Começando o nosso estudo de segunda-feira. Vamos aguardar o pessoal entrar aí para a gente ler juntos o Evangelho de Marcos. Bom dia para todos, bom dia, Dona Nájila, bom dia, Dona Inês. O Senhor continue consolando o seu coração, querida, em nome de Jesus, bom dia. Bom dia, Giovanni, bom dia, Laudeci, doutora Lander, Mariane, bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Dona Lúcia. Bom dia, Val. Kátia, bom dia, querida. Bom dia, Sandra. Bom dia, Ana Paula. Tudo bem? Bom dia, Dona Iraídes. Grande Rodrigo. Bom dia, pessoal. Rebeca, bom dia, seu Valdir. Bom dia, Ana. Conceição, direto da Itália. Bom dia, Fernanda. Eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo 8, ok? Nós vamos seguir a partir do verso 31. Deixa eu atualizar aqui, vou colocar aqui nos comentários, tá? Deixa eu ver, acho que é aqui. Isso. Deixa eu colocar aqui embaixo. Nós vamos ler do verso 31. Do Evangelho 8, do verso 31 até o final, que é o verso 38. Então deixa eu colocar aqui. Bom dia, gente. Marcos 8, do 31 ao 30 e quanto? Eu falei 38. Opa, 38. Volta. Beleza, vamos lá, vamos fixar aqui. Bom dia, grande Otacílio, meu colega de escola, Dona Maísa. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá, Claudinha, bom dia para todos. Eu vou começar aqui então, peço... Opa, peraí, pronto. Vamos ler juntos o Evangelho de Marcos, no capítulo 8. A gente está dando sequência ao nosso estudo temático do Evangelho de Marcos. Se você quiser convidar alguém, a hora é agora de apertar na setinha aí e mandar para alguém para participar com a gente da live, ainda que o estudo fique gravado depois. Então vamos começar a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 31, diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Vamos orar, gente? Querido Deus, Pai amado, te agradecemos por essa segunda-feira que se inicia, te louvamos por mais uma semana de vida, por ar nos nossos pulmões, por vontade de viver, Deus, mesmo em meio a tanta dificuldade, Deus, certeza de que o Senhor é conosco, certeza de que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. É assim que nos ensina a tua palavra, Deus, e nós te agradecemos pelo privilégio de podermos começar mais uma semana assim, Deus, com essa certeza, com essa convicção e com a paz que vem delas. Nós pedimos que o Teu Espírito nos instrua agora, Senhor, e nos dê
entendimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, no capítulo 8, a gente já vinha lendo, desde a semana passada, nós falamos da cura do cego lá de Betsaida, lembra? Os 2 estágios da cura. Logo depois da cura do cego, vem a afirmação de Pedro, quando eles estão num lugar chamado Cesareia de Filipe, lá no norte da terra de Israel, e Jesus pergunta aos discípulos quem o povo diz que eu sou. Aí os discípulos dizem: olha, a gente já ouviu o burburinho de que as pessoas entendem que tu és Elias que voltou, como se isso existisse, né? Mas era a crendice popular da época, ou que você é uma espécie de continuidade do ministério de João Batista. Aí Jesus faz uma pergunta mais direta, incisiva: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então eu pensei se faria o estudo hoje em cima desse bloco ou do seguinte, e acabei decidindo que faria em cima do bloco seguinte, que foi esse que a gente leu, mas quero, contudo, introduzir com essa primeira situação. Jesus pergunta incisivamente, querendo dizer o seguinte: ok, o povo aí ao redor tem muitas opiniões a meu respeito, né? Quem Jesus é para os seus colegas de trabalho, ou para a sua família, ou para a gente do teu ciclo maior de relacionamentos? Tem gente que vai dizer que é um espírito de luz, tem gente que vai dizer que foi um grande profeta, tem gente que vai dizer que não era ninguém, é apenas uma invenção dos cristãos. Mas a despeito do que disserem, a pergunta de Jesus continua e agora vem como uma flecha aos nossos corações: mas e você? Quem você diz que Jesus é? E isso é o que importa, é a nossa resposta a respeito de quem Jesus representa ser para nós. Ele é quem? Ele é apenas um amuleto a quem eu recorro nos momentos de dificuldade? Ou ele é de fato Deus encarnado, que morreu na cruz propiciando o perdão para os meus pecados e que por isso ele é agora o Senhor da minha vida? Então Pedro responde de maneira afirmativa, dizendo: tu és o Cristo de Deus. A palavra em grego Christos é o equivalente para o hebraico Messias, que significam ambos o ungido de Deus, aquele que foi enviado, ungido e enviado para cumprir o propósito de Deus, a figura prometida lá do Antigo Testamento, o Messias. Tu és o Messias, diz Pedro. E aí Jesus então continua os seus ensinos, e eu fiz questão de relembrar para a gente esse bloco anterior da confissão de Pedro, porque é esse mesmo Pedro aqui que acabou de dizer que Jesus é o Messias, que vai tentar se contrapor aos propósitos que esse Messias deveria cumprir: o propósito de morrer, de no terceiro dia ressuscitar, de sofrer nas mãos dos romanos, mas depois vencer a morte, ressurgindo dos mortos ao terceiro dia. Esse mesmo Pedro vai se opor a esses propósitos. Então eu vou voltar aqui para o texto para te chamar a atenção. Jesus está falando assim, é necessário que o Filho do Homem sofra. Gente, coloca isso aqui dentro do contexto do que Marcos está dizendo, tá? Por isso que eu estou tendo esse cuidado de relembrar o diálogo anterior de Jesus com seus discípulos, especialmente com Pedro. O Jesus está falando aqui, ele começou a ensinar dizendo que era necessário que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, sofresse nas mãos dos homens, dos seus algozes, no caso aqui os romanos. Era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então Jesus não está ainda logo anterior à sua paixão, isso ainda vai acontecer, mas Jesus já está dizendo que isso é necessário que aconteça. Não é apenas que Jesus está dizendo que do jeito que as coisas vão, do jeito que os líderes estão crescendo em receio a meu respeito, eu vou acabar sofrendo na mão. Ele não está dizendo como uma consequência natural da sua postura revolucionária. Ele está dizendo que é necessário, que não só vai acontecer, mas que é preciso que aconteça. Isso faz toda a diferença, porque Jesus está falando aqui de um propósito, não de uma consequência natural dos fatos. Ele está falando de um plano arquitetado, ele está falando de um propósito que precisa ser cumprido. E Pedro, ouvindo isso, diz no verso 32 que ele começou a repreendê-lo. No capítulo 16 de Mateus e no capítulo 9 de Lucas tem essa mesma conversa,
E Pedro diz assim: de jeito nenhum isso vai acontecer. Se necessário for, se quiserem te prender ou te matar, eu mesmo me dou em seu lugar, mas a gente vai resistir até o último momento, porque você é o nosso líder, você é o Messias. Lembra? Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Messias, o Cristo de Deus. E então Pedro está dizendo aqui: não, ninguém vai te prender, nem açoitar, nem matar, muito menos, porque você tem que sobreviver, você tem o propósito de libertar Israel. Só que aqui está o X da questão. Pedro, como a maioria dos outros discípulos, estavam, ou como a maioria de muitos outros judeus de sua época, estavam esperando esse Messias, que viria cumprir esses propósitos de Deus a partir da violência, a partir da espada, a partir do embate frontal com as forças dos exércitos romanos. E no entanto, Jesus olha para Pedro, esse mesmo que acabou de dizer corretamente que ele era o Cristo, e diz assim: Pedro, diante desta tua incompreensão e desta forma cabeça dura e ignorante como você está se opondo aos propósitos de Deus, eu vou te dizer: passa para trás de mim, Satanás. Pesado isso. Jesus chamando o Pedro, parceirão de ministério, Pedro, de Satanás. É porque a palavra Satã significa aquele que se opõe. E no momento em que alguma coisa tenta se opor aos propósitos de Deus, essa coisa está a serviço das hostes de Satanás. E nesse momento Jesus é muito duro, dizendo: não, Pedro, o meu reino vai ser instituído não pela força do braço humano empunhando uma espada. Quem pensar isso ou quem quiser fazer isso está mais a serviço de Satanás do que a serviço do reino de Deus. Então nesse momento deu uma sacudida do Pedro, colocou ele sentado de susto, e então Jesus continua. E aqui eu peço que você preste atenção, porque essa é a parte talvez mais importante da lição que Deus tem para falar para nós hoje no nosso estudo. Quando Jesus, dizendo assim, ele chamou os seus discípulos, a multidão que estava ao redor, e disse o seguinte, e aí agora Jesus é chamando a mim e a você para dizer o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Em outra tradução diz: se alguém quer me seguir, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então vir após mim. Tomar a sua cruz é este eufemismo para dizer morrer para si próprio, morrer para os seus próprios projetos pessoais. E isso tem tudo a ver com o que Pedro acabara de fazer. Pedro colocou na frente dos projetos de Deus os seus projetos pessoais. Qual era o projeto de Pedro e que era provavelmente o projeto de quase todos os judeus ali ao redor? Era o projeto de destronar os romanos a partir da espada. Muitos outros supostos messias já tinham vindo antes de Jesus tentar impor o reino de Deus através da espada, da violência, do derramamento de sangue. Tem uma figura histórica famosa de um período antes de Jesus chamado Judas, o Macabeu, e ele de fato conseguiu durante um tempo vencer o poder dos romanos, mas logo depois quem vive pela espada morre. Ele foi completamente destruído pelos romanos. E Jesus aqui está dizendo o seguinte: olha, os planos de Deus são diferentes dos teus planos. Então quem quiser me seguir e viver a partir dos planos de Deus, em primeiro lugar, tem que tomar a sua própria cruz. Em outras palavras, tem que colocar os seus próprios planos à parte, de lado, morrer para eles. Veja, Jesus não está dizendo que a gente tem que negar a nossa personalidade, engolir a seco os nossos anseios, como se nós não tivéssemos direito de sonhar nada ou de desejar nada. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está apenas nos convidando ou nos intimando a rever as nossas prioridades. É como se essas palavras de Jesus fossem as seguintes: quem quiser viver uma vida ao meu lado, precisa me colocar como prioridade em suas histórias. Precisa inverter os valores de seus corações, porque às vezes aquilo que nós mais valorizamos são anseios pessoais
que podem ser em algum momento legítimos, honrados, podem ser em outros momentos extremamente egoístas e frutos de vaidade pessoal. Mas Jesus está dizendo, independente dos seus propósitos serem honrados ou egoístas e vaidosos, eles precisam ser revistos sob a perspectiva da prioridade correta, o que vai ser mais importante para você. Então tome a sua cruz, morra para si mesmo, porque tirar algo que a gente quer muito do primeiro lugar, colocar ele lá para trás da fila para trazer Jesus e os seus propósitos em primeiro lugar, é uma espécie de morte pessoal, sim ou não? Não é verdade? Então é isso que Jesus começa dizendo para as multidões e para os discípulos, e está dizendo para mim e para você hoje, nessa semana que se inicia, para a gente rever as nossas prioridades. Às vezes, gente, o nosso coração, ele bate com muita força na direção dos nossos anseios e desejos. Por exemplo, eu não estou falando aqui apenas dos anseios egoístas. Esse, quando você se dá conta, você não tem dificuldade de colocá-lo ou no fim da fila ou então de tirá-lo completamente, porque são coisas que não vão edificar. Às vezes a gente tem esse discernimento e a gente não tem dificuldade em corrigir isso. Mas e aqueles outros anseios que são legítimos, como por exemplo, comer, beber e vestir? Lembra lá de Mateus capítulo 6? Jesus está dizendo, olha, por mais legítimo e necessário que seja a comida, os bens materiais ou a bebida, que a gente já viu, é um simbolismo para as nossas relações. O vinho na época de Jesus era um instrumento ao redor do qual se construía comunhão, né, ao redor da mesa. Então, comer e beber não é apenas o alimento, mas é o alimento e a comunhão relacional que também nos alimenta a alma. Então ele diz, não se preocupem com o que haverão de comer e beber, não se preocupem também, em primeiro lugar, com o que haverão de vestir. Vestimenta é este símbolo por segurança, por estarmos cientes de que nossas vidas são guardadas, né? A vestimenta tem esse simbolismo. Então Jesus está endereçando aqui essa revisão de prioridades para 3 áreas muito abrangentes das nossas vidas, que são absurdamente legítimas. A comida representando tudo que de material a gente precisa para existir, a bebida representando as nossas emoções e como os nossos afetos e relacionamentos suprem anseios emocionais, e a vestimenta representando a nossa necessidade de segurança, de guarida, de termos esconderijo em Deus e naquilo que a gente constrói. Aí Jesus diz, por mais honrado e legítimos que sejam esses motivos, não busquem eles em primeiro lugar. Jesus diz, busquem em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Refaçam as prioridades em suas vidas, que vocês tenham forças para correr atrás do pão de cada dia, da construção de bons relacionamentos, da construção da segurança que vocês podem prover para si e para os seus, que vocês tenham forças e boa mente e garra para correr atrás de tudo isso, mas não façam dessa corrida o alvo prioritário de suas vidas, porque quem quer me seguir precisa reordenar as suas prioridades e me colocar em primeiro lugar de suas vidas. Quando a gente coloca os propósitos do Senhor em primeiro lugar para nós, a gente faz orações do tipo assim, ó, a gente acorda numa segunda-feira de manhã, a gente diz, Senhor, eu tenho um trabalho, seja fora ou dentro de casa, eu tenho uma família para manter, eu tenho, talvez os jovens, uma vida adiante de mim para construir, então eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso estudar o meu melhor, eu preciso trabalhar o meu melhor, eu preciso almejar o meu melhor. Me dá forças, me dá discernimento, me dá garra, me dá propósitos. Mas Deus, em primeiro lugar, veja, essa é a nossa oração da segunda-feira de manhã. Deus, em primeiro lugar, me dá discernimento de como a tua vontade e o teu querer hão de me direcionar nesse dia de trabalho, de relacionamentos, de construção de segurança, de provisão material. Me dá clareza, me dá visão dos teus propósitos em todas as áreas do meu dia, onde eu for empreender esforços.
Isso é viver uma vida que prioriza os propósitos de Deus. Quando a gente tem os propósitos de Deus como prioridade nas nossas caminhadas, a gente não vai ter dificuldade em dizer alguns nãos. Tem coisas para as quais a gente diz muito rapidamente um sim, que a gente sabe lá no fundo que a vontade de Deus e os propósitos de Deus exigiriam de nós dizermos ao invés um não. Mas aí, se a prioridade do nosso coração é apenas conquistar aquilo que a gente acha que precisa para viver, porque sem aquilo a gente não vai ser ninguém, ou a gente não vai sequer existir, aí a gente diz rapidamente um sim, quando lá no fundo Deus estava esperando de nós um não. Percebe? Eu estou dizendo em termos bastante abstratos para que você possa aplicar isso no contexto concreto da tua realidade diária e pessoal. Tem outras coisas que a gente às vezes não está muito afim de fazer, sabe? Uma pessoa com quem a gente sabe que precisa ir conversar para restaurar alguma coisa, mas lá no fundo a gente se convence de que não é isso que eu quero fazer hoje. Mas aí o propósito de Deus lá no fundo diz, não, peraí, para quem está priorizando o meu reino e a minha justiça, e sabe que o meu reino é um reino de paz e de reconciliação, você precisaria estar dizendo um sim para esse movimento difícil, porém necessário, de ir até o teu irmão e pedir perdão, ou de ir até ele e ter aquela conversa difícil, porém necessária. Mas aí a nossa carne vai dizer que não. Então, gente, é isso que Pedro está fazendo aqui com Jesus. Pedro olha para Jesus e diz, não, mestre, peraí, que história é essa que vai morrer, que vai ter que ressuscitar? Como assim? Que vai sofrer nas mãos dos seus inimigos? Não, negativo. Nós estamos aqui para fazer com que o reino seja instituído, e ele vai ser, nem que eu tenha que morrer por isso, ou seja, vai ser na base da espada. Quando Pedro diz isso, Jesus está dizendo, não, Pedro, as suas prioridades estão erradas, Pedro. E isso é obra de Satanás na sua vida. Olha a força da palavra de Jesus para Pedro. Viver achando que as coisas têm que acontecer conforme os teus propósitos ou o teu entendimento pessoal é deixar que Satanás conduza a sua história, Pedro. Passa para de trás de mim, porque adiante de mim estarão sempre os propósitos de Deus. E aí ele fala aqui sobre ganhar a vida e perder a vida, e eu termino com essa reflexão. Ele diz, do que adianta o sujeito ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Esse jogo de ganhar e perder que Jesus coloca é uma conclusão a este grande ensino. Ele está dizendo assim, vai ganhar o mundo todo, ou seja, vai viver priorizando aquilo que você acha ser importante à luz dos teus próprios propósitos e anseios pessoais. Aí você conquista tudo que você quis, você conquista tudo que você sonhou, aí você se percebe diante de um lugar onde você diz, ganhei o mundo inteiro. Aí Jesus vai dizer, e o que é que adiantou? Você ganhou tudo, mas você não ganhou o mais importante, que foi a vida do reino de Deus. Você não ganhou o mais importante, que foi a minha companhia ao teu lado ao longo do caminho. Você não quis viver os propósitos, que é negar a si mesmo e tomar sobre si a minha cruz e seguir-me. Você foi atrás dos teus próprios propósitos. Ok, fez uma fortuna, chegou no topo do mundo, como diz lá o personagem de Hollywood, né? Mãe, estou no topo do mundo. A frase famosa, se eu não me engano, é do Humphrey Bogart. E o que adiantou? Chegou lá em cima, olhou para o lado, olhou para o outro e ainda não encontrou satisfação. Porque a verdadeira satisfação, o que Jesus chama de vida plena e abundante, está quando nós então caminhamos e olhamos para um lado, para o outro e vemos que, apesar das escolhas erradas, nós tentamos o nosso melhor, priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Nós empreendemos esforços não para cumprir os nossos próprios sonhos, mas para colocar os propósitos de Deus na frente. E sabe o que eu acho mais interessante? É que quando a gente vive assim, a gente, em um momento da caminhada, a gente se dá conta de algo. E eu acho que isso é muito lindo na caminhada com Deus. Preste atenção aqui. A gente se dá conta que muitos dos sonhos que eu tinha e dos quais eu abri mão,
Deus acabou realizando na minha vida pela sua bondade, porque foram sonhos que, sem que eu soubesse, estavam alinhados com os propósitos dele. Agora, muitos outros sonhos que eu também queria com muita vontade, acabaram sendo frustrados, e aí ao longo da caminhada eu acabei percebendo como aquilo iria me fazer mal, porque não estava alinhado com os propósitos de Deus. Então, ao longo de uma caminhada de alguém que toma a cruz de Cristo sobre si e o segue, que refaz as suas prioridades, que inverte aquilo que é de mais importante, tira o seu ego e os seus anseios pessoais do primeiro lugar, coloca lá para trás e traz o reino de Deus e a sua justiça como prioridade de suas vidas. Ao longo de uma vida com esse tipo de reordenamento de prioridades, a gente se dá conta disso, de que Deus satisfez e continuará satisfazendo alguns anseios dos nossos corações e acabou frustrando outros que não eram para o nosso bem e que não estavam alinhados com o seu querer. E isso é muito bom, queridos, isso é muito reconfortante. Esse é o meu desejo para a minha vida nesta semana que começa. Eu oro para que Deus abra os meus olhos e me dê discernimento nesse sentido, e é o meu desejo para você que está comigo hoje nesse estudo, para você que vai assistir mais adiante em algum outro horário, onde você estiver e quando você estiver, que Deus te dê sede por esse tipo de vida, que tenha coragem de dizer: Senhor, por mais que eu queira muito isso, eu coloco agora em segundo lugar para passar a querer aquilo que é desejo do Senhor para a minha vida e para o mundo ao meu redor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez juntos. Vamos lá? Santo Deus, que bênção, Pai, poder começar essa semana lembrando o quanto o Senhor se importa com as nossas vidas e o quanto o Senhor foi extremamente direto em nos dizer que os teus propósitos são sempre melhores que os nossos, que a tua vontade, Deus, constrói para nós um caminho de vida muito mais promissor do que os nossos maiores anseios e propósitos mais honrados poderiam construir. Deus, que a gente não caia na mentira da nossa cultura, Deus, de que os sonhos materiais e os sonhos vaidosos de projeção pessoal são os principais sonhos a serem perseguidos. Deus, em nome de Jesus, que a gente volte os nossos corações para os teus sonhos, para os teus propósitos, que a gente aprenda quais são esses sonhos e propósitos lendo a tua palavra, discernindo a tua voz, e que a gente abrace, Deus, a tua vida, a tua cruz, a tua caminhada como nosso propósito principal, e que assim fazendo, Deus, a gente veja o Senhor construindo adiante de nós este caminho lindo, este propósito melhor, esta vida plena e abundante. Que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, eu oro por pessoas que estão comigo aqui agora, sofrendo no meio desta pandemia, talvez sofrendo luto, talvez sofrendo a dor da saudade, talvez sofrendo, meu Deus, a enfermidade. Oro, Deus, por pessoas que estão angustiadas, que estão tendo sintomas, Deus, de crises de ansiedade, pessoas que estão vivendo com medo crônico e patológico. Oro, Senhor, por pessoas que estão olhando, Deus, as suas finanças minguando em período de dificuldade econômica que o nosso país e o nosso mundo enfrenta. Deus, eu peço para que o Senhor estenda a tua mão, meu Deus, em favor desses corações que sofrem, sejam que dores forem. Oro para que o Senhor toque em cada uma dessas pessoas agora, Senhor, em nome de Jesus, e traga cura, e traga esperança, traga restauração e confiança. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos com fé, nós te agradecemos e te dizemos muito obrigado e amém. Amém, amém. Maravilha, pessoal. Deixa eu me encostar aqui para ver vocês, para dar alguns bons dias. Olha só, Dona Inês está falando que hoje é aniversário da Isabela. Parabéns, Isabela, que Deus abençoe sua vida. Vou já mandar uma mensagem aqui para ela, Dona Inês. Obrigado por ter me lembrado
Estou vendo aqui o personal, professor Batata, maravilha. A Suzana, Deus abençoe Suzana, Dona Maísa, Iraídes, Deus abençoe a Jaqueline também, Raquelzinha entrou, meu irmão e parceiro Osvaldo está aí junto, Simone, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe Dona Lani, Deus abençoe, quem mais? A Casa da Bíblia, olha que legal, Deus abençoe a todos vocês, Giovana, Wigna, é isso? Wigna, eu acho que é, Deus abençoe sua vida, Mariela, bênção, Carlinha entrou também, se ainda estiver aqui, Deus abençoe sua vida, Carla, a Renatinha está comigo, Renatinha Gomes, Deus te abençoe, querida, o Marlos, Deus abençoe, Newton, Bruna, eita que é gente, maravilha, Claudiana, Ricardo, Ricardo, é isso mesmo? Belo, Ricardo Belo, eu acho que é, a Josiene, Deus abençoe, Geritza, Deus abençoe sua vida, querida, e a Lara, bem, é gente demais aqui, Dona Anitta, Deus abençoe, maravilha pessoal, muito bom estar com vocês, Kátia, já falei, né, Rafael, fisioterapeuta, maravilha, Dona Zió, foi aniversário ontem, Deus abençoe sua vida, querida, Isabela Barroso, Deus abençoe também, Paulo André, maravilha pessoal, esse é o nosso estudo das segundas-feiras, espero que Deus tenha falado poderosamente a sua vida. Quero fazer 2 convites para quem ainda está comigo aqui agora, hein? Hoje à noite tem aula da Escola Bíblica, se você ainda não está inscrito, mas quer fazer parte, vai em qualquer vídeo lá do canal do nosso YouTube, o vídeo dos cultos, das mensagens, e tem um link de inscrição, você pode fazer o link, segundas à noite nós temos 3 aulas acontecendo, pode pegar com a carruagem já andando, porque você vai ser edificado. E o segundo convite é para quinta-feira agora, às 7h30 da noite, no nosso canal do YouTube, o Papo de Quinta. Vou conversar sobre a ética radical de Jesus com o autor e pastor Davi Lago, lá de São Paulo. Vai ser um tempo muito bom e eu espero te encontrar lá, a gente interage, lê os comentários, responde as perguntas. Então eu te espero quinta-feira agora, às 7h30 da noite, bota um lembrete aí na tua agenda, no canal do YouTube, a nossa conversa, o nosso Papo de Quinta, ok? Um forte abraço, Deus abençoe a todos e esse vídeo vai para o YouTube agora. Tchau, tchau.